nosso consultório. Para já vamos conhecer o papel vital da fisioterapia neurológica na recuperação pós-AVC, que é fundamental e que ajuda doentes a recuperar a autonomia e também qualidade de vida. É a nossa convidada Marlene Pereira, fisioterapeuta, a quem muito agradeço por estar connosco no consultório. Obrigada, um gosto de recebê-la. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade para estar aqui a falar de um tema tão importante. É verdade. E que para mim assume muito relevante importância. Tem uma grande importância este tema, Sra. Doutora. Quais são os principais objetivos, de facto, da intervenção fisioterapêutica e o que é esta reabilitação pós-AVC, exatamente? Portanto, após os cuidados emergentes, depois de uma lesão, de um acidente vascular cerebral, a reabilitação assume um papel importantíssimo. Portanto, cerca de 43% dos doentes pós-AVC, cerca de um ano após o acidente, mantêm alguma incapacidade e, portanto, a fisioterapia, a reabilitação neurológica será uma parte importante em termos de recuperação, não só motora, como integração e participação na sociedade. Mas nas diferentes fases de reabilitação, nas o que é que isto significa? Portanto, numa fase inicial, e aquilo que está estudado é que após as primeiras 24 horas deverá ser iniciada um programa de reabilitação. Portanto, numa fase inicial, as primeiras 24 horas são um tempo de estabilização e de diagnóstico e intervenção aguda e emergente. Após as 24 horas está, de facto, acredita-se que será um timing ideal para início da reabilitação neurológica. Em que é que consiste? Numa fase inicial, portanto, numa fase mais aguda, estará mais relacionada com, por exemplo, o posicionamento do utente, ajuda nos cuidadores, com os cuidadores para dar estratégias para a mobilização e para a ajuda do paciente que estará, em princípio, como uma das principais sequelas são a afecção motora e, portanto, posicionamento no leito e o início da reorganização em termos de neuroplasticidade. Portanto, o fisioterapeuta deverá orientar a recuperação motora que vai existir logo após a lesão. E que diferenças pode fazer um doente ter, de facto, este acompanhamento neste tempo ideal de outro que não tem? Bom, as diferenças a longo prazo, certamente. Portanto, numa fase inicial haverá sempre um período de grande recuperação espontânea, que existe em todos os doentes. Alguma recuperação estará muito dependente de compensações, que poderão ser sinónimo de sucesso numa primeira fase, mas que a longo prazo podem acarretar consequências ao nível motor para o utente. Portanto, podem ser estratégias que não são viáveis de se manter a longo prazo e, portanto, o fisioterapeuta assumirá aqui um papel importante nessa ajuda, nesse encaminhamento, nessa reeducação em termos de recuperação motora. Portanto, o ideal seria que todos os doentes pós-AVC tivessem acesso a este acompanhamento. Sim, sem dúvida. Isso não existe atualmente? Bom, eu não sou possuidora, não conheço exatamente os dados, mas portanto, todos os doentes têm um encaminhamento intra-hospitalar e depois têm um seguimento fora do hospital. Mas existem ainda muitos doentes com sequelas tardias e, portanto, esta reabilitação é de facto muito importante numa primeira fase. Algumas dessas sequelas que poderiam ser revertidas com este acompanhamento? Eu acredito que sim. Que o que está estudado é que, de facto, doentes que são intervencionados precocemente, de forma adequada, intensiva, atempada e com objetivos bem definidos, têm menores sequelas motoras a longo prazo. Portanto, estamos aqui a falar de um especialista nesta área que consegue, portanto, garantir essa recuperação através de que abordagens ou interações específicas? Bom, tentando não falar muito em termos técnicos, para toda a gente me entender, um doente neurológico tem uma afecção motora, portanto, uma capacidade física, portanto, o músculo terá alguma incapacidade de contrair, de produzir movimento, que não advém de uma lesão local, portanto, com uma outra patologia qualquer, mas sim de uma lesão central. Portanto, a zona que comanda, que envia informação para que o movimento ocorra, estará afetada e não localmente. E, portanto, como fisioterapeutas, aqui especificamente nesta área, é importante o input sensorial, ou seja, a informação que nós damos com as nossas mãos, para que o movimento volte a ser possível e, voltando a ser possível, ocorra da forma mais normal possível. Portanto, aquilo que nós queremos é que o utente atinja o máximo da sua capacidade, ou seja, volte ao comportamento motor que tinha antes do acidente.
Estamos a falar aqui de autonomia, estamos a falar de um simples gesto como conseguir fazer a sua higiene, escovar os dentes, pentear o cabelo, por exemplo. Sim, sim. Esse tipo de ações assume um papel muito importante neste tipo de pacientes, porque muitas vezes trabalhamos para um objetivo que é levantar-se e conseguir abrir a porta, ou levantar-se e ir à casa de banho, que parece só isso, não é? Exatamente. Mas que na verdade são marcos, são objetivos que são de extrema importância e que implicam, em termos de qualidade de vida, uma grande diferença. Uma grande diferença. E são vitórias que vão sendo ganhas ao longo do tempo. Portanto, pode demorar meses até uma pessoa conseguir abrir a porta, por exemplo. Sim, sim. Portanto, aquilo que se sabe em termos de neuroplasticidade é que, de facto, há uma modificação a nível das redes neuronais até muito tarde, ou seja, aquilo que as pessoas, de facto, recuperam de uma forma mais rápida e mais intensa nos primeiros meses. Portanto, até ao terceiro, sexto mês há um pico de recuperação em que, de facto, a intervenção da fisioterapia deverá assumir um papel muito importante, mas está estudado até que até 3 anos pós-lesão há ainda a alteração da rede neuronal e, portanto, há ainda neuroplasticidade a acontecer e, portanto, a reabilitação neurológica assumirá um papel importante não só naquela primeira fase de recuperação rápida, mas também para o resto da vida, dizendo assim. Portanto, havendo alteração motor, havendo comprometimento motor, é sempre pertinente e relevante a reabilitação neurológica. Portanto, alguém que nos acompanhe, família de um doente que teve um AVC já há algum tempo e que não tenha tido este acompanhamento, ainda pode pedir ajuda? Pode e deve. Certamente ainda vai notar aqui algumas melhorias. Pode e deve. Eu devo dizer e afirmar, de facto, que mesmo após muito tempo, e muito tempo eu consideraria 2, 3 anos, sim, aquilo que as pessoas não devem desistir de todo, porque está realmente provado e é possível, com uma reabilitação bem direcionada, intensa, com objetivos bem programados, há a possibilidade de recuperação ainda de muitas funções. E mesmo com um fisioterapeuta dedicado a esta área, durante este tempo de recuperação, quais são os maiores desafios físicos e emocionais que um doente enfrenta? E as suas famílias, porque imagino que a família também tem aqui um papel importante. O cuidador, sendo a família ou não, assume de facto um papel muito importante, sendo que a pessoa poderá ou não necessitar da sua ajuda para a participação nas atividades de vida diária, mas será sempre um utente que estará fragilizado a nível emocional, não só pelo facto de muitos utentes após AVC desenvolverem depressão, mas pelo impacto que aquela situação tem na sua vida. Portanto, perder mobilidade, perder capacidade de ter um discurso fluente, ou perder capacidade de se manter de pé, ou de fazer de ter as faculdades básicas do ser humano que nós consideramos adquiridas, tem um impacto emocional muito grande. Portanto, são utentes que são muito frágeis a nível emocional e que a rede de apoio, o tratamento serão aqui muito, muito importantes. Já em casa, há adaptações que podem ser feitas também no domicílio para ajudar a esta recuperação? Podem e devem. Portanto, havendo algum comprometimento motor, deverão ser sempre feitas algumas adaptações dentro daquilo que será possível para evitar situações de queda, por exemplo, que pode acontecer. O fisioterapeuta assume também um papel importante e nesses casos, o aconselhamento e a educação do cuidador e da família é importante, sim. Pela sua experiência, nós portugueses estamos suficientemente bem informados ou capacitados sobre o papel da fisioterapia neurológica? Acho que não. Acho que a maioria das pessoas entende a fisioterapia como um todo, não é? E, na verdade, neste momento ainda não existem especialidades em fisioterapia, portanto, todos os fisioterapeutas saem com uma formação base que lhes permite intervir num doente neurológico, mas não existem especialidades, não existe ainda um direcionamento dos estudantes recém-licenciados ou dos profissionais para cada uma destas áreas. Se isso acontecesse, iria ajudar? Iria ajudar, eu penso que sim. Nós temos um produto formativo interessante na Escola Superior de Saúde Jean Piaget, em que desenhamos uma pós-graduação que tem esse mesmo objetivo, portanto é uma pós-graduação para profissionais ou recém-licenciados que queiram especializar-se, sendo que não é uma especialidade ainda
em reabilitação neurológica, portanto com muita prática clínica, com um período de aulas online que permite alguma flexibilidade em termos de tempo, não é? Porque será sempre no horário pós-laboral. Mas sim, acho que também temos vindo a evoluir neste sentido, acho que cada vez mais os profissionais estão mais capacitados e terão mais formação nesta área, mas é sempre uma área em que a formação é escassa e, sobretudo, não é mais difícil, mas é uma área que requer um bocadinho mais de resiliência, um bocadinho mais de insistência, um bocadinho mais de paciência e, portanto, haverá sempre uma percentagem menor de fisioterapeutas que preferem esta área em detrimento de outras. Muito bem, muito obrigada por ter estado aqui connosco no consultório a falar com tanto carinho, tanta paixão desta área. Continuação do excelente trabalho, foi um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Falamos então aqui do impacto da fisioterapia neurológica na recuperação de um doente, precisamente com AVC, acidente vascular cerebral. Para terminar, já depois do intervalo, vamos estar com a doutora Rosa Coelho, médica gastroenterologista, para falarmos sobre um tema comum, mas também ainda